Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês já sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo, da Casa Marx. Eu sou só Victor Santana. Porque é plebeu. Não, e esse é o Noir no Ar. Bom, hoje a gente está aqui para retomar nossa análise semanal das tretas da família Targaryen. É claro que nós estamos falando do 7º episódio de House of the Dragon, intitulado Driftmark. Então, se você quer saber o que nós achamos sobre tudo o que aconteceu nesse episódio, é só aguardar aí pra depois da vinheta. Ítalo Veloz e Furioso. Como assim? Driftmarks. Corta pra vinheta. Bom, antes de tudo e mais importante, a gente vem pedir e lembrar vocês mais uma vez para vocês deixarem seu like no vídeo, se inscrever, ativar o sininho para as novas notificações dos vídeos que estão chegando por aí. Comenta a tua opinião sobre os eventos desse episódio, o que você tá achando da série, do andamento das coisas, das tretas de família. Comenta também o que você acha sobre o nosso trabalho aqui no Noir, que a gente gosta desse retorno, dessa resposta. Ajuda bastante a gente e não custa nada pra vocês. Então vai, larga a opinião de vocês aí, que é o local de fala de vocês. Compartilhe esse vídeo também com quem você sabe que acompanha a série, com quem ainda tem que acompanhar, as pessoas que você quer convencer a acompanhar a série também. A pessoa não precisa nem acompanhar imediatamente, porque a gente sabe que os vídeos geralmente têm spoilers, mas só indica para quando elas forem assistindo vir aqui conversar com a gente também. Desde já a gente agradece pela ajuda de coração. Valeu. Bom, jabá feito, bora pro tema. O 7º episódio começa de uma forma triste, né? Um enterro. Muito pesar. O funeral de Lena. A gente sabe que no final do 6º episódio ela se suicidou. Ela pediu pra Veiga cuspir fogo incinerada nela. E aí a gente tem a cerimônia como é feita em Driftmark. A gente tem os restos mortais dela num caixão sendo jogados no mar. E aí tem um discurso sendo feito lá. E tá toda a família Velaryon, Targaryen e Hightower lá, né? E tipo, eles falando da família lá e mostra os filhos de Rhaenyra. Quando mostra os filhos de Rhaenyra, o Daemon olha assim, fica sorrindo porque sabe que não foi realmente Valerion. Aí depois dessa cerimônia em que o corpo é jogado lá no mar, a gente tem um tipo de celebração, como se fosse um coquetel depois ali do funeral, né? Onde tá todo mundo lá, ou seja, todos os eixos da família estão ali bebendo a morta. E, bom, a gente vê ali várias coisas sendo desenhadas, né? A gente tem um momento de Viserys com Daemon chamando ele para voltar para King's Landing e morar lá, deixar o passado para trás. A gente também vê Corlys se aproximando de Lucerys, né? Falando que ele um dia pode ser o Lorde de Driftmark, e ele fala que ele não quer isso. E a gente também vê Rhaenyra pedindo para Jace ir consolar as primas, né? E consolar Baela e Rhaena ali. E ele vai lá, ele vai conversar com ela. A gente vê que elas estão muito sentidas ainda pela morte da mãe. E Rhaenys chega lá, elas abraçam Rhaenys. Em contraponto, a gente também vê Aemond e Aegon conversando sobre Helaena, que ela tá lá sentada fazendo as coisas que ela sempre faz. Inclusive as pessoas não estão prestando atenção em Helaena, mas ela tá cantando as pedras da Dança dos Dragões todinha. Desde o episódio passado, ela já falou sobre o irmão dela perder o olho, ela já falou sobre Aegon perder as pernas, que vai acontecer também. E agora ela tava até com aranha e tava proferindo sempre as mesmas frases que eu até separei aqui, que ela fica dizendo: mãos giram o tear, carretel verde e carretel preto, dragões da carne tecendo da linha. Ela tá falando sobre a dança dos dragões. Ela até já nomeou, verde e preto são os dois lados lá, quando separar tudo. E as pessoas não dão atenção a ela, e ela tá profetizando as coisas ali. Aegon até fala que ela é uma idiota, e Aemond tá falando pra ele que ela vai ser a rainha dele, porque a Alicent quer que ele case com ela. E ele, como rei, ele tem que fazer isso, né? E pelo que a gente percebe nesse momento em que Aegon simplesmente está concentrado em beber, falar besteira e ficar pelos cantos, ele não tem preparação nenhuma para ser rei. Eu não sei onde é que Alicent enxerga um rei naquele menino. É só porque ela quer. Aemond tem muito mais percepção de dever, de realeza do que ele. Só que ele fica ali, escanteado. É simplesmente o fato do ego de Alicent, de querer que o filho dela seja um rei. É só isso. Mas ele não tem preparação nenhuma para ser rei. E aí a gente vê ali a Alicent e Sir Criston observando tudo, Larys também tá por ali. A Alicent a gente vê que ela tá instável, principalmente pelo que aconteceu lá na situação com Harwin e com
Sir Lionel, né? Que eles foram assassinados e tecnicamente ela é a mandante e agora ela tá nas mãos de Larys, então ela tá tensa com tudo isso ainda. Depois disso a gente tem Corlys aí também, conversando com a sua esposa, né, Rhaenys. E tipo, ela refuta ele, baseado porque ele só tá querendo preservar o legado da família dele, pra que a família dele tenha uma ascendência ao trono. E ela fala muito também pra ele que ele tem mais ideia fixa com o fato dela não ter sido rainha do que ela mesma. Ela mesma já entregou os pontos, ela não tá nem aí mais pra isso. A gente tem na conversa ainda de Daemon com Rhaenyra, eles falam do assassinato do Peguete de Rhaenyra. E Daemon já tem na cabeça que foi Alicent que mandou causar aquele incêndio lá no local que causou a morte deles, mas Rhaenyra, não, acho que ela não faria isso. Eles têm um momento, né, numa caminhada na praia em que eles estão falando sobre a situação geral que está se formando ali na Fortaleza Vermelha por causa do trono e por causa de tudo que tem acontecido. Rhaenyra está ciente do que está acontecendo ali e de quem está por trás, mas ela acha que Alicent não teria coragem de fazer. E de fato Larys foi lá e fez por conta própria, né? A Alicent não disse mate, mas ela se beneficiou, claro, do acontecido. Enquanto isso, a gente tem o titio e a sobrinha, né? Eles conversando sobre a situação e depois eles começam a falar sobre as mágoas dele do passado, desde quando Daemon deixou ela lá plantada no bordel e foi embora. E aí ela fala que ele não deveria ter feito isso, aí começa a falar sobre sentimento. Ela pergunta se ele amava a Laena, ele fala que era feliz com ela diz que isso já é uma conquista, mas aí eles começam a se aproximar e aí eles se entregam à vontade que eles têm há muito tempo, né? O que eles não fizeram quando Rhaenyra era criança, eles fizeram quando Rhaenyra era ela fala adulta até agora. pra ele, eu já não sou mais criança e tal, eu quero você. Papai, eu não sou mais criança. E aí eles transam lá na praia, né? Finalmente acontece isso. Não acredito que eu falei isso. E aí, depois a gente tem Aemond, que nem esperou o cadáver de Laena esfriar e foi simplesmente lá atrás do dragão dela pra reivindicar pra ele. Ele falou assim, eita, tem um dragão dando sopa ali, ó. Vou furtar. E ele simplesmente foi na ambição, né? Porque ele mira alto, ele foi no maior dragão que tem, que é aquela montanha que é Veiga. E Veiga tava lá deitado e a gente fica tenso nessa cena quando ele vai lá tentar subir, porque a gente acha que pode dar merda ali a qualquer momento. Eu, inclusive, achava que ele ia perder o olho porque Veiga ia atacar ele. Só que aí ele foi lá tentar subir, né? A gente vê que Veiga ainda ameaça cuspir fogo nele lá, mas depois ele consegue domar. Ele doma e a cena é linda, a cena do voo dele com Veiga. Eu achei que ele ia cair. Os efeitos especiais do dragão não são muito bons. Na cena eu fiquei incomodado, de certa forma. Parecia meio que quando Aemond estava prestes a subir nele, ainda estava meio destacado do CGI ali. Mas nada que a gente não consiga passar um pano. A cena ficou muito bem feita, muito bonita. E aí a gente tem o voo dele, enquanto na janela lá do Palácio de Driftmark a gente vê que Rhaena e Baela viram ele voando no dragão. Aí o que é que elas fazem? Vão acordar Jaehaerys e Lucerys e falar que Aemond pegou o dragão da mãe delas. Aí quando ele volta pro palácio lá, eles já estão esperando ele, falam, é o dragão da nossa mãe, ele agora é meu por direito. E começa uma briga entre eles lá, ele bate nas meninas, aí Jaehaerys e Lucerys vão defender elas, aí ele bate nos meninos também, ele quebra o nariz de Lucerys e ainda chama os meninos de bastardo. Aí a coisa toma outra proporção, a gente tem muita violência entre eles ali. O famoso falou da mãe. E começa a baixaria, tem jogada de poeira no olho, aí chega no momento lá em que ele tá quase quebrando a cabeça de Lucerys com uma pedra, Jace simplesmente saca uma faca, vai lá e rasga a cara dele de cima a baixo. E aí acaba tirando o olho dele. E bom, isso causa todo um tumulto ali em Driftmark, né? Porque chamam um mestre lá pra tentar consertar o que aconteceu, mas ele fala, a cicatriz vai diminuir, mas ele perdeu o olho. Não vai funcionar mais não. E isso causa uma briga, assim, já estava formado antes, mas piorou, que é Alicent versus Rhaenyra. E aí a gente vê que tá todo mundo lá vendo, a Alicent está completamente descompensada, Rhaenyra chega no palácio fedendo a sexo ainda, né, dela com o Daemon, e aí ela quer descobrir o que foi que aconteceu, a gente fala, não, porque ele fez isso, porque ele me chamou de bastardo, ela, não, mas não importa, você arrancou o olho do meu filho e tal. Aí ela até fala pra Ser Criston arrancar o olho de Jace também, pra equilibrar as coisas, e aí Viserys tenta interferir, ela fala, não se meta, ele é juramentado a mim, eu quero o olho dele e tal. Aí Viserys tenta remediar a situação, né? Apesar de que ele não faz isso muito bem, porque ele tenta entender o que de fato aconteceu, mas não toma uma providência. E ele pede pra Aemond falar, né? Quem foi que foi falar pra ele que os filhos de Rhaenyra eram bastardos. Aí, pra não entregar a mãe, a gente até vê que ele olha pra Alicent no momento, mas ele conta que foi Aegon.
E Aegon tava ali, simplesmente bêbado, não queria saber de nada. Foi Aegon, eu? Foi tipo isso. Aí Aegon vai e diz, não pai, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, é só olhar pra eles. Aí tem a confusão aí formada. Aí Viserys até declara que quem questionar agora a paternidade vai ter a língua cortada. Mas isso não é o suficiente pra Alicent. E quando ela vê que ela não vai conseguir o olho do filho de Rhaenyra, ela tenta fazer isso com as próprias mãos. Ela arranca a faca lá e vai tentar tirar o olho do menino. Aí Rhaenyra entra na frente porque mãe, né? Aí vai lá defender. Enquanto isso, Sir Criston vai querer pra cima pra apaziguar as coisas, né? Mas Daemon vai e segura também. E a gente vê nesse momento que a Alicent fala: eu vivi a minha vida toda arcando com meus deveres e com o que eu preciso fazer como rainha, enquanto você fazia tudo o que queria e todo mundo se subjugava às suas vontades e você ficava acima de tudo com seus pezinhos bonitos. A gente vê que aquilo ali não é só pela briga das crianças, é porque ela tem inveja. Ela assumiu a inveja dela ali. E assim, pra falar a verdade, não tem uma pessoa que esteja certa nessa situação, em momento nenhum. Os meninos erraram sim na violência, porque Aemond não devia ter batido nas meninas, não deveria ter chamado os meninos de bastardo. Por outro lado, os meninos também não deveria ter rasgado a cara dele, e ele não deveria ter quebrado o nariz de Viserys. E ele não deveria ter ido atrás do dragão. Mas aí a gente tem um ponto. Que as crianças ali, elas não estão fazendo nada além de refletir o comportamento que eles têm dentro de casa, porque eles veem aquela treta se formando e eles estão abraçando aquilo ali e reproduzindo entre si. É o que está acontecendo. Que traz pra realidade também, né? Que muita coisa que acontece dentro das casas da gente aqui, assim, as pessoas, crianças assim, levam pra fora. É tudo criação. Não é o que falam que costume de casa vai à praça? É tipo isso aí. Aí, quando Rhaenyra vai defender lá o filho, a Alicent tem essa briga com ela lá, todo mundo tá lá, e ela acaba cortando o braço de Rhaenyra. E Rhaenyra ainda fala pra ela: é bom pra todo mundo ver aqui quem você é de verdade. E como se a máscara dela tivesse caído, e ela realmente caiu, né? A Alicent tá totalmente descompensada. E depois disso, a gente tem o quê? Otto e Alicent conversando. Otto chega assim: eita, orgulho de papai. E ela fala, né? Eu tô arrependida porque eu perdi a compostura. Então ele fez mais. Você ainda saiu com saldo positivo. Afinal de contas, Aemond agora tem Vhagar de acordo com a vontade dele. E Aemond fala isso pra ela também: mãe, eu perdi um olho, mas ganhei um dragão. Foi uma troca justa e tal. A confusão se termina quando ele fala isso, né? Aí Otto chega lá e fala pra ela que tá tudo bem. E eu não consigo entender como foi que Viserys aceitou Otto como mão do rei de volta, mesmo tendo expulsado ele, mandado ele embora e dito que ele tinha sido deposto do cargo, né? Mas aí... é porque ele não viu outra solução. Não tinha mais, né? Já que Lionel morreu. Mas tinha outras pessoas que ele podia eleger. O próprio Corlys seria um excelente mão do rei. Mas, né? Viserys é burro. Tá lá, andando como aquele cadáver. Acho que daqui pro fim dessa temporada só vai ter a cabeça dele. Mas assim, a gente tem esse momento de Otto com Alicent, depois a gente tem o momento de Rhaenyra conversando com Laenor, onde ele tá se lamentando pra ela que ele não é o esposo e o pai que ele deveria ser, que ele não se dedica à família, que ele tá muito ausente. Ainda bem que ele percebe isso, porque o cara nunca tá em momento nenhum. Inclusive no funeral ele tava simplesmente chorando pela alma da irmã lá e totalmente nem aí pro que tava acontecendo. Ele precisou ser puxado pelo escudeiro dele lá, né? Pelo escudo juramentado dele, pra poder reagir. Então, após isso, a gente vê uma cena de Rhaenyra e Daemon conversando novamente. Sobre as diferenças entre os Velaryon e os Targaryen, né? Que Rhaenyra ainda fala que não tem como eles darem certo, porque quem é Targaryen é fogo, e quem é Valerion é água, e os dois não se batem, e fogo tem que ser com fogo. Viserys está indo embora com Alicent, né? Ele vai embora de Driftmark junto com a comitiva dele lá. Aemond leva Vhagar embora também. E a gente tem Sir Larys se aproximando de Alicent e dizendo que se ela quiser que o menino perca o olho também como vingança, ele está disposto a fazer. E ela diz: não, eu não quero não, isso não, mas vou precisar de você. E ele sabe que ela vai acionar ele a qualquer momento mais pra frente. E voltando a Daemon e Rhaenyra, eles já acabam entrando em um acordo para poder os dois se casarem, que é... já tava cantado isso daí desde o terceiro ou quarto episódio que a gente viu lá. Que existia desejo entre eles. Não só isso, mas como o Daemon também estava interessado em fazer isso, né? E eles falam até que isso não pode acontecer se Leonor não tiver morto. Ela só pode casar viúva, né? Então ele aí que arma o cocô pra poder
acontecer. E a gente vê que ele tava conversando com ela sobre isso e ela simplesmente fala pra ele, não, eu amo o Lennon. Ela não quer que mate ele. Ela respeita ele porque, apesar de tudo, ele deixou ela viver como ela queria viver e ele nunca impediu. Ele não foi um marido ruim a ponto dela ser conivente com o assassinato dele. E aí, então, que Damon, ardiloso, como sempre, ele mexe os pauzinhos dele, ele vai falar com o Sr. Paul, que é... o amante de Lennon, né? Então ele vai para arquitetar o planozinho lá, dar dinheiro a ele para fazer uma morte Ele fala rápida pra com ele, testemunhas e tal. Eu sei sobre você, sei que você é um excelente soldado, sei que você tem bom gosto para lords e existe um lugar no Mar Estreito onde ninguém vai se importar com o que você faz, só vai se importar com quanto ouro você tem. Aí diz pra ele, eu só quero uma morte rápida com testemunha. Aí ele vai lá, entra no castelo de Driftmark, né? Tem um momento dele lá de luta com Lennon. Um escudeiro que estava perto sai para chamar os guardas. Quando chegam lá, tem o cadáver dentro da lareira, pegando fogo. Rhaenys começa a chorar porque é Lennon, né? Aparentemente. Depois disso, tem todo um momento de luto lá, mas a gente já pula isso daí, vai pro casamento de Daemon com Rhaenyra. Até negócio de sangue, que eles cortam a mão assim. Eles literalmente unem o sangue, que é o que eles falam que vão fazer. Porque Rhaenyra sabe que sem Daemon ela não vai conseguir bater de frente com os Hightowers, né? E aí eles se unem em casamento, não só pelos sentimentos deles, mas também porque a aliança vai se fortalecer. E no final de tudo, a gente descobre que Lennon está vivo. Ele simplesmente rapou a cabeça para não ser reconhecido e tá fugindo com seu boy. Exatamente. A Mona foi ser feliz. Agora sim, sobre isso que aconteceu, dele ter raspado a cabeça, muita coisa poderia ter sido evitada se os meninos raspassem a cabeça também, né? Podia ser tudo careca. Enfim. Tá aí. É a frase que eu até comentei com meu pai, porque meu pai é careca. E porque eu tava assistindo e descobri que tudo isso é verdade. Abaixo dos cabelos somos todos carecas. Exatamente. E aí, a gente tem o encerramento do episódio. Eu gostei muito do episódio. Ele foi um episódio favorito. Simples, porque ele foi direto no ponto ali. Os acontecimentos dele são muito relevantes, mas não tem aquela complicação toda, não tem muita enrolação. Até porque a gente tá vendo que eles estão querendo dar seguimento na história para não perder o ritmo. Até porque a crescente da série vem inabalável, né? A cada semana a história cresce mais. E, bom... a direção de Miguel Sapochnik aqui continua maravilhosa. Eu tô lamentando desde já que ele não vai estar na segunda temporada da série, porque eu queria muito que ele continuasse, mas ele tá partindo para outros projetos dentro da própria HBO, que significa que vai ter mais projetos spin-off de Game of Thrones. Eu acredito nisso e tem muita história para ser contada, até porque a Dança dos Dragões não pode se estender por muito tempo. Do jeito que o tempo tá passando dessa forma, né? Pulando de fase em fase. Tá muito rápido. E aí a gente tem... Aprendam Anéis do Poder. E aí a gente tem um episódio com a cadência muito boa. De certa forma ainda me preocupa, porque tem coisas que eles estão simplesmente jogando aqui e ali. Quem pegou, pegou. E pode ser coisa que seja importante mais pra frente. Pra não perder o ritmo. Tem coisa que eu gostaria que tivesse sido mais desenvolvida, mas levando em conta que a gente não tem muito tempo ainda disponível, né? Porque são mais 3 episódios pra temporada acabar. O saldo tá positivo. O episódio é muito bom. Ele prende, ele envolve você, ele te cativa ali. A gente vê que House of the Dragon assumiu a fórmula de um novelão mesmo. É treta de família, é daquele jeito, é pra brigar, não tem que ser elaborado. E é aquele negócio que prende você. Exatamente. E é confusão, é baixaria, é briga, é tapa, é facada no olho, é isso. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver sangue e baixaria. E se você quer ver mais disso que a gente traga aqui pro nosso canal, é só você se lembrar, mais uma vez, de dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações, verifica se tá personalizado ou se tá todas aí. Se tiver personalizado, marca todas para você ficar ciente de todos os episódios que vão estar saindo por aí. Comenta aí embaixo a tua opinião, é o teu local de fala. Fala sobre esse episódio, sobre os episódios que passaram. Emite tua opinião sobre o nosso trabalho aqui no Noir. A gente gosta bastante dessa conversa, desse retorno de vocês. Compartilha esse vídeo aí com a galera que acompanha a série, que você sabe que gosta das histórias de Westeros. Pra galera que curte GOT, mas que ainda não começou House of the Dragon. E se você ainda não viu os outros episódios que a gente já falou aqui, vai estar aqui
no cardzinho para você acompanhar aí com a gente. Vai ter outras indicações da gente, de outros vídeos que a gente tem, de outros assuntos que a gente já falou aqui. Para você conhecer mais o nosso trabalho aqui no Noir, se você é novato aqui, a gente agradece, seja bem-vindo mais uma vez. Se você é veterano, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. A gente espera que vocês voltem para mais, sendo novatos ou veteranos. Aguardamos vocês na próxima e até lá, tchau!